E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos, então, essa é a videoaula 3 da disciplina Análise de Riscos, Acidentes e Processos de Trabalho, construindo o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Começando pelo início, o primeiro destaque, então, da NR9, que institui a obrigatoriedade do PPRA para empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Para quê? Visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Alguns destaques, então, da NR9, começando que é o seguinte: a NR9 estabelece que as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características, dos riscos e das necessidades de controle. Se a empresa tem 3 endereços, tem que ter um PPRA para cada endereço, certo? Sobre a integração, o PPRA é parte integrante no conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Deve estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, em especial o PCMSO, o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, que a NR7 prevê. A NR9, então, estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Que estrutura o PPRA deve ter, então? Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, ou seja, como isso vai ser feito, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, certo? Então esses itens aqui já ficam ali, já fique anotado aí para atividade 1, se o grupo de vocês adotar, optar por essa atividade, tá? Por analisar o PPRA, um PPRA existente, certo? Deverá ser efetuada sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para uma avaliação do seu desenvolvimento e realização de ajustes, possíveis ajustes, necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Documento base do PPRA e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos onde? No âmbito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando houver CIPA, a empresa muito pequena não precisa ter CIPA, é dispensada. Quando houver, quando existente na empresa, a CIPA, então de acordo com a NR5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta comissão. Esse documento base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. O cronograma previsto deve indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas de cumprimento das metas do PPRA. Com relação ao desenvolvimento do PPRA, nós temos aqui itens de A a F, são 6 itens, então vamos lá. Antecipação e reconhecimento dos riscos. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e de controle. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados. Certo? Isso aqui tem que estar documentado, consta, NR9, está aqui. Responsabilidades, então, no âmbito do PPRA. A elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. Se a empresa tem porte, e tem um SESMIT dimensionado e atuante, é o SESMIT direto. Se a empresa é menor, aí é o que tá dito aqui, Cabe ao empregador determinar uma pessoa ou uma equipe, para desenvolver o que está disposto nessa NR, na NR9, ou seja, implementar, desenvolver, monitorar, avaliar, o PPRA, certo? A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação desses riscos.
Com relação ao reconhecimento dos riscos ambientais, tá? Deverá conter os seguintes itens, quando aplicáveis: identificação dos riscos, determinação e localização das possíveis fontes geradoras, identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho. Lembram? Físicos, biológicos, químicos, estão aqui, tá? A identificação das funções e a determinação do número de trabalhadores expostos, certo? A caracterização das atividades do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica e a descrição das medidas de controle já existentes, ok? Com relação à avaliação quantitativa dos riscos ambientais, ela deve ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento, para dimensionar a exposição dos trabalhadores e também para subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Com relação a essas medidas de controle, deverão ser adotadas suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Vamos lá. Identificação na fase de antecipação de risco potencial à saúde. Item B, né? Constatação na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde. Item C, quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR15, ou, na ausência destes, os valores limites de exposição ocupacional adotados pela American Conference of Governmental and Industrial Hygienists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais estabelecidos. E o item D, das medidas de controle, quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde, né, dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. Sobre a proteção coletiva, olha só como as NRs, como elas conversam entre elas, né? O estudo, desenvolvimento, a implantação de medidas de proteção coletiva, lembrem dos EPCs, equipamentos de proteção coletiva, né? Esse estudo, o desenvolvimento e a implantação, deverá obedecer a seguinte hierarquia, certo? 3 itens. A. Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. B. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. E C. Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Sobre a proteção coletiva, ainda tem-se o seguinte: a implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. Não adianta botar linha de vida, informar e não capacitar o trabalhador para usar, para ligar, né, o cinto dele, né, no cabo, na linha de vida, né? Com relação à inviabilidade técnica, né, quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, oferecendo-se a seguinte hierarquia: A. Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. E B. Utilização de equipamento de proteção individual. Na falta do coletivo, usa-se o equipamento de proteção individual, o EPI, os EPIs, que a gente aborda agora na sequência. A utilização deles no âmbito do programa deverá considerar as normas legais e administrativas em vigor e envolver, no mínimo, e vamos lá que nós temos 4 itens. Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco ao que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo a avaliação do trabalhador usuário. E B. Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece. Por exemplo, a capacidade de carga que um capacete, né, aguenta, né? Que um capacete de proteção tem. Itens C e D. Estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do equipamento de proteção individual.
visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas. E o item D, caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPIs utilizados para os riscos ambientais. Mais um destaque com relação ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção implantadas, considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no programa ou no controle médico da saúde previsto pela NR7. Okay? Alguns outros destaques rápidos aqui do PPRA. Considera-se nível de ação, valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. A NR9 ainda aborda a necessidade de um controle sistemático, de monitoramento da exposição de trabalhadores, registro e disponibilidade dos dados por 20 anos, certo? E estabelece também as responsabilidades de empregadores e de empregados. E ainda e principalmente, pessoal, aponta que o conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no mapa de riscos previstos pela NR5, deverão ser considerados para planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases, certo? Na sequência, finalizando, tem um material complementar aqui, um vídeo sobre o PPRA e eu não vou ler agora, só vou deixar aqui para vocês a opção 1 da análise do PPRA que consta num Google Forms aqui para aqueles grupos que optarem por analisar um PPRA. Na videoaula 5, na sequência, a gente vai abordar o PGR, tá? E no finalzinho a gente vai ter também isso aqui como opção 2, beleza? Essa mesma sequência aqui com as perguntas um pouquinho diferentes. Certo? Então, a gente se vê na videoaula 5. Foi um prazer. Desculpe falar tão rápido, que é muita coisa para caber em pouco tempo. Valeu, até a próxima.